Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graças a Deus, iniciando mais uma semana para a honra e para a glória de Deus, estarmos aqui todos, gozando de saúde, a vida, porque o desejo de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Graças a Deus, porque o nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo já morreu por cada um de nós. Criou todo esse planeta para a glória, para a honra do seu nome. E nesta semana nós estamos realmente na segunda lição do segundo trimestre do ano 2022. Lembrando mais uma vez que nós estamos estudando o livro de Gênesis, ou seja, as origens. É muito relevante estudarmos as nossas origens nesse momento da história da humanidade, ou seja, quando nós estamos no limiar da volta de Jesus, quando nós já estamos às vésperas da volta de Jesus, nós estamos retornando o nosso olhar para compreender as origens, o livro de Gênesis. Amém? A lição desta semana, a lição número 2, a queda. Para estudarmos, nós vamos fazer uma oração para pedirmos a Deus a sua presença. Oremos, portanto. Bendito e glorioso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Agora, nesse momento, vem nos ungir através do batismo do Espírito Santo, a fim de que possamos compreender a verdade das Santas Escrituras, entesourando em nosso coração essas verdades. Por meio da palavra está escrito, como Jesus lá no deserto da tentação sempre usou essa frase, está escrito. Que ela também seja para a nossa honra e para a tua glória, para a honra dos teus filhos, honrados aqui nesse planeta ao defendermos as santas origens do nosso planeta e da criação de todas as coisas. Nós te oramos, nos batiza com o Espírito Santo. Amém. Queridos, a lição a queda, ou seja, que nós chamamos de lapso. Ou seja, a igreja até às vezes comenta os pré-lapsarianos, os pós-lapsarianos, que são compreensões que acontecem antes da queda ou depois da queda. Então a queda aqui é esse lapso, esse momento em que realmente houve a queda, lá no jardim do Éden, ou seja, na plenitude da criação de Deus, quando Deus diz que tudo era muito bom, ali no sexto dia, ao criar o homem, abençoando o sétimo dia, santificando o sétimo dia e descansando no sétimo dia. Logo depois a gente tem uma queda. Claro que nós podemos assim pensar nesse momento, ou seja, nessa trajetória temporal. E aqui o verso para memorizar está em Gênesis 3,15. Olha que promessa bonita que está em Gênesis 3,15 no contexto da queda. Diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, amém, tem a promessa aqui de Deus, que ele criou essa inimizade entre Satanás e a igreja, a mulher aqui representando a igreja. Nós não podemos estar em consonância, com as mentiras de Satanás. Por isso nós somos o quê? Jesus aqui entra, para ser esse descendente que iria o quê? Esmagar realmente a cabeça, Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos a promessa da salvação já em Jesus Cristo. Aqui o articulista vai realmente comentar, em meio a tudo o que Deus deu aos nossos primeiros pais no Éden, veio também um aviso: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, aqui, queridos, há uma promessa, o que? Condicional. Ou seja, você só não vai morrer se você não comer desse fruto. A
Aqui Deus fez uma promessa condicional, para que eles pudessem compreender que aqui já exigia a obediência aos ditames de Deus, a obediência à lei de Deus, a obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos compreender que há aqui realmente o quê? Um incentivo à obediência. Se vocês realmente o quê? No dia em que você comer, ou seja, se você não comer, não morrerá. A bênção virá, mas se você comer, certamente você morrerá. E nós sabemos que esse desfecho lá no Éden, como é que acontece, não é? Realmente nós vimos que Satanás engana e consegue o quê? Fazer com que o santo par, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que eles realmente se afastem dessa obediência a Deus. E nós vamos compreender que o nosso verso para hoje, não é isso? É a promessa o que? Incondicional. Aqui Deus prometeu que enviaria o seu filho, não é? Jesus, que seria realmente esse descendente que esmagaria a cabeça de Satanás, ou seja, que viria para salvar a humanidade e para também o que? Acabar com o pecado, com a origem do pecado, com a hegemonia do pecado. Amém. Essa é a promessa que nós temos. Queridos, é possível precisar o ano em que realmente o pecado entrou aqui no Éden, entrou em nosso planeta? Claro que sim, queridos. Nós somos instados por Deus, através da bênção do batismo do Espírito Santo, a sermos diligentes estudiosos das Santas Escrituras. Temos que ser estudiosos da palavra de Deus, de suas promessas. Ellen White afirma várias vezes em vários textos da Bíblia e do Espírito de Profecia, quando ela comenta relacionando a Bíblia, que ela é a luz menor, que conduz à luz maior, que são as Santas Escrituras, que quando Jesus entrou no deserto da tentação, no ano 27 da nossa era, o mundo completava 4.000 anos de pecado. Então, se completam 4.000 anos de pecado, você dá esse recuo até o Éden, você vai chegar propriamente o ano da tentação, entre que, obviamente, não é, no ano 3.997. Então é isso, queridos, é possível sim nós entendermos, não é, essas questões todas a partir da palavra de Deus, entendendo que quando Jesus veio aí, pisou esse planeta, não é? No ano 27, o pecado já completava os seus 4.000 anos. É isso, queridos, 4.000 anos de pecado. Então, ela diz um detalhe, irmão White: Satanás está ciente da linha profética do tempo e o projetado fim de seu tempo no universo. Está em Mensageira do Senhor, na página 37. Sabe que seu tempo é curto. Queridos, Satanás tem plena consciência da brevidade da volta de Jesus. Aqui ela diz que ele está ciente da linha profética do tempo e o projetado fim de seu tempo. Ele sabe quando o seu tempo termina. Deus jamais permitiria que Satanás viesse a esse mundo sem ter conhecimento do espaço de tempo que ele recebeu. E ele recebeu 6.000 anos. 6.000 anos para cometer a sua obra malévola nesse planeta, que começou aqui com a queda de Adão e Eva. É isso, queridos. Precisamos compreender verdadeiramente todas essas questões. E aqui nós vamos para a parte de domingo, quando nós vamos entender a serpente. Queridos, a serpente é um dos animais, não é, mais bonitos. Inclusive, Deus dotou a serpente de cores variadas, de muitos matizes de cores, voava, era um dos animais mais bonitos do Éden. E aí nós vamos compreender quem era a serpente
e como esta enganou Eva, não é? Ou seja, o que nós vemos ali? Aquela serpente foi a primeira, não é, encarnação ali. Satanás usou-a como médium, não é? Satanás ali se personificou na serpente para conversar com Eva, não é isso? Personificando naquela serpente para trazer seu engano. E ali ele misturou o quê? Ele misturou a verdade com o erro. Querido, essa é a obra-prima de Satanás. Misturar sempre o erro com o certo. Ele traz 99% de certeza da verdade e mistura com gotículas do erro. Que no plano da salvação e da redenção, isso quer dizer o quê? Perdição. Se eu estou 99% salvo, eu estou 100% perdido. Essa é a matemática do céu, essa é a matemática de Deus. Nós precisamos compreender, mas Deus não nos deixou sozinhos, sem uma orientação, através das Santas Escrituras e através do Espírito de profecia. E aqui nós vamos ver que, segundo os Coríntios 11, versículo 3, o próprio apóstolo Paulo defende a veracidade dessa história, porque, queridos, as pessoas têm uma tendência a compreender que é um mito, que é uma história fantasiosa, que é uma metáfora. Não, queridos, essa história ela é real, ela aconteceu de fato e de direito, e nós precisamos confiar na veracidade das Santas Escrituras. Então, aqui no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo comenta aqui no capítulo 11, não é, de 2 Coríntios, no versículo 3, quando ele faz aqui realmente uma transcrição, uma referência ao livro de Gênesis, como diz aqui: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, não é, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e coisas devidas a Cristo. Ou seja, aqui ele ratifica a veracidade da história, não é, do Éden, porque nós acreditamos pela fé na veracidade das Santas Escrituras, na literalidade das Santas Escrituras, aqui no relato lá do Éden, não é? Da queda do homem, do livro de Gênesis, do ato criador de Deus. Então, queridos, vamos perceber o seguinte, não é? Aqui nós vemos que rejeitar a veracidade dessa narrativa é sujeitar o quê? É rejeitar a inspiração das Santas Escrituras. Como que eu vou dizer que essa narrativa, que ela é realmente assim, algo de mito, eu estou rejeitando o quê? A inspiração de Moisés por meio do Espírito Santo. Quem escreveu o livro foi Moisés e ele estava inspirado pelo Espírito Santo, como todos os outros autores das Santas Escrituras, não é? Ou seja, e aqui nós vamos ver que esse diálogo que Satanás trava ali com Eva, com a sua retórica muito rebuscada, fez confundir o que é a mente de Eva, que ele diz, é assim que Deus diz, não é? Ou seja, quando ele traz essa afirmativa, retomando o texto celestial, o texto divino, ele traz uma confusão para a mente de Eva. O texto começa com a serpente, ou seja, as Escrituras identificam a serpente como inimigo de Deus e explicitamente é chamada de diabo, Satanás, não é isso, queridos? Para realizar sua obra sem que fosse percebida, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito de enganar. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais astutas e belas da terra. Olha que coisa interessante que o White comentando. Tinha asas e, enquanto voava, apresentava um esplendor deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido, que dava assim uns matizes muito bonitos. Satanás é descrito como um ser literal, não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato para representar o mal. Ou seja, as pessoas têm criado, não é, uma abstração para falar de Satanás,
que ele é um mito, que não tem existência, e Satanás fica feliz, porque toda a culpa das desgraças desse planeta são atribuídas a Deus. E ele passa ileso, despercebido nesse contexto. É isso, queridos. Aqui vamos ver o que a irmã White comenta aqui na parte de domingo, quando ela vai justamente comentar algo interessante. Quando nossos primeiros pais foram colocados no belo jardim do Éden, foram testados quanto à sua lealdade para com Deus. Eram livres para escolher o serviço de Deus ou pela desobediência aliarem-se ao inimigo de Deus e do ser humano. Eles o quê? Eles aliaram-se a Satanás pela desobediência, mas eles foram livres para fazer essa escolha, fizeram o uso do livre arbítrio. Se eles desconhecessem os mandamentos de Deus e dessem ouvidos à voz de Satanás ao falar ele por meio da serpente, não somente perderiam seu direito ao Éden. É isso, queridos. E aqui nós vamos que ela continua dizendo: Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Deus sabia que o pecado existiria? Claro, Deus sabia. Na sua onisciência, Deus, ao criar Satanás, ou seja, ao criar Lúcifer, o anjo de luz, Deus sabia já naqueles anos de convivência, milhares de anos de convivência com Satanás, Deus sabia que ele se rebelaria. Ele também é criatura de Deus, foi criado por Deus. E Deus o ama o tempo todo. Deus não a deixou de amar, porque Deus é amor. Mas Deus não é responsável pela queda, apesar de ele saber. E aqui Ellen White continua dizendo: nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou alguém de sua graça, nem houve qualquer deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. Satanás se rebelou, fez sua rebelião no céu, se rebelou contra Deus no céu, a partir da iniquidade do seu coração, da maldade que surgiu em seu coração, do mal que surgiu em seu coração, e da maneira como ele deu o quê? Ele deu vazão, ele deu o quê? Ele deu que esse pecado pudesse ser o quê? Fosse se alastrando em sua própria vida, por meio da inveja, por meio do ciúme de Jesus Cristo, por meio que do descontentamento. É isso, queridos. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso e inexplicável. O pecado no coração de Lúcifer é inexplicável, ele é um mistério. Nós, ao chegarmos aos céus, nós iremos entender quando Deus realmente vai mostrar todo o seu ato criador, essa semana da criação, mostrar a origem, como realmente ali o Santo Pai, os nossos primeiros pais caíram. O plano de nossa salvação não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Você pode conferir isso aí em Romanos 16, 25. É isso, queridos. O plano da redenção antecede o que? A queda, o lapso. Deus já havia feito toda a provisão caso Adão e Eva realmente caíssem. Essa é a certeza que nós temos. O pecado surgiu na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, quis ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestiais, afastá-lo de seu Criador e receber as homenagens deles. Olha, Lúcifer, ele queria as homenagens, queria estar no lugar de Deus, queria as homenagens, o quê? Que eram devidas a Deus, a Cristo. Ele queria usurpar, não é? Essas homenagens, ele queria estar no lugar do Deus eterno, usurpar o trono de Deus. E aqui Ellen White continua dizendo: dessa forma apresentou uma falsa imagem de Deus, atribuindo a ele o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amável Criador com suas características más. Olha, esse Deus é um Deus tirano, ele quer que nós o adoremos,
só quer ser adorado, ele quer ser exaltado. E a adoração é devida sim a Deus, a exaltação é devida sim a Deus. Ele é exaltado, ele é glorificado, ele é magnificado, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso tudo trouxe o que? Ciúme, ódio, inveja ao coração de Lúcifer. Assim enganou ele os anjos, colocando o quê? Características más, malignas no coração e no governo e na obra de Jesus. Ele começou a denegrir, não é isso? O todo, o que? O governo de Deus, através de suas maledicências. Queridos, Satanás continua com as mesmas características, com o mesmo modus operandi, falando sempre denegrindo a imagem de Deus o tempo todo. Assim enganou os seres humanos, levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua lealdade. Pelo fato de que o Senhor é um Deus de justiça e grandiosa majestade, Satanás os fez considerá-lo como severo e implacável. O governo de Deus é arbitrário, é um Deus arbitrário, é um Deus injusto, é um Deus exigente. Olha que coisa, chamar Deus de implacável, o seu governo é implacável. Dessa forma, levou as pessoas a se unirem a ele na rebelião contra Deus, e as trevas de aflição desceram sobre o mundo. É isso, queridos. Satanás conseguiu seu objetivo ao conduzir Adão e Eva ao erro. Ele conseguiu. E nós vimos ali o quê? Que cada um ficou se justificando, né, queridos? Cada um colocou o erro, ou seja, a culpa no outro, né? Adão, quando Deus perguntou, colocou a culpa em Eva, e portanto essa culpa vai diretamente para Deus, porque Deus havia criado Eva. Eva coloca a culpa na serpente, a serpente, o que também que era criatura de Deus, ou seja, obviamente Deus também leva essa culpa de maneira secundária ou até primária, como alguns compreendem. E aí, queridos, vamos entender, ele tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus. Essa é a obra-prima de Satanás, conduzir os homens à tentação e desconfiar do amor de Deus e duvidar de sua sabedoria. Não, Deus não é sábio, não. Ele não quer, ele quer que vocês continuem, né, aí na sua ingenuidade. Está constantemente procurando despertar um espírito de irreverente curiosidade. É isso, queridos. As pessoas hoje vivem cada vez com mais teorias contra Deus, contra a origem de Deus, não é? Contra todas as circunstâncias que dizem respeito a Deus como Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Segunda-feira nós temos o fruto proibido. E aqui nós vamos entender algo interessante, né, queridos? Aqui nós vemos que o fruto não é importante assim. Não é importante, o fruto era um fruto comum, não existia nada miraculoso naquele fruto, nada que pudesse realmente trazer ao homem qualquer prejuízo. Existia apenas o quê? Uma ordenança de Deus para que não se aproximassem desse fruto, não comessem e nem tocassem nesse fruto, não é? E aqui eles já eram imortais. Adão e Eva, eles eram imortais se continuassem o quê? Na plenitude da obediência a Deus, na plenitude de receber o quê? O Espírito de Deus, a força, a vida. Se nós vamos ter vida imortal, ela emana de Deus para nós. Em nós mesmos nós não temos essência de vida imortal. Quando nós formos receber o toque da imortalidade, ao soar a última trombeta de Deus, ou seja, quando Jesus voltar, que nós receberemos o toque da imortalidade, é o quê? É derivada de Deus para nós. Nós não temos vida imortal em nós mesmos, nós vamos receber o quê? É essa essência de Deus. E aí, eles realmente já tinham essa vida imortal. E aqui nós vamos compreender o quê? A pergunta: compare as palavras da ordem divina a Adão com as palavras da serpente à mulher. Ou seja, Deus proíbe a mulher de comer, não é, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Satanás o quê? Os encoraja, não,
vocês vão ser igual a Deus. Mas ele não já era uma imagem e semelhança de Deus? Olha, Satanás é isso, querida, é sempre distorcendo a verdade, distorcendo as palavras de Deus. Eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. O que eles queriam além disso, não é? Que foi prometido quando Satanás os encoraja, não, vocês serão iguais a Deus, vocês dois, não é? E serão conhecedores do bem e do mal. Eles já conheciam o bem. Deus queria privá-los de conhecer o mal, o pecado, a morte, o sofrimento, as doenças. Ou seja, era isso que Deus queria poupar Adão e Eva e, claro, obviamente nós também, que estamos aqui já no século 21, no finalzinho do tempo do fim. Vejam como essa obra de Satanás se estende por quase 6.000 anos, foi o tempo que ele recebeu para executar sua obra. E graças a Deus que os 6.000 anos estão nos momentos finais. Graças a Deus que a sua obra, ele já sabe que pouco tempo lhe resta, a sua obra malévola está por terminar. Então, quando ele encoraja, ele diz o que? Certamente não morrereis. Quando Deus diz que eles morreriam, Satanás diz o quê? Certamente não morrereis. E aí Satanás contradiz o quê? Satanás contradiz o que Deus falou, e aí ele cria o quê? Ele cria, não é, a teoria, não é, da o quê? Da imortalidade da alma. Queridos, não existe imortalidade da alma sem Deus. Eles já eram imortais porque recebiam vida de Deus. A origem da imortalidade é o nosso Deus e transfere isso para realmente o ser humano. Queridos, e Satanás, ele também não é imortal, mas vejam como a grandeza, não é, da sua constituição genética, sua constituição física. Ele está já nesse planeta há quase 6.000 anos e ainda está vivo. E para que ele seja realmente o quê? Aniquilado, para que ele seja morto, para que o pecado seja erradicado, é necessário que Deus propicie um fogo para exterminar Satanás e seus anjos. Deus vai exterminar o pecado e a sua origem, que é Satanás, e os seres humanos que estarão plenamente agarrados no pecado, porque amam o pecado, amam o mundo e as coisas do mundo, obviamente sofrerão as mesmas consequências, serão destruídos mediante o fogo, que Satanás vai ser inflamado a tal ponto de tornar-se fogo, e esse fogo é o fogo para a destruição dele, dos seus anjos e obviamente dos seres humanos que continuam em rebelião contra Deus. Então, queridos, nós vemos aí, não é? O Senhor Jesus, não é? Mas eles eram o quê? O Senhor Jesus quer o quê? Trazer vida. E aquele fruto proibido era só o quê? Testar a obediência, provar a obediência, e os outros mundos assistiam aquilo com grande interesse para saber o desfecho, não é, desses acontecimentos. Ou seja, observe os paralelos entre a conversa de Deus com Adão e a conversa de Eva com a serpente. É como se a serpente tivesse o que? Substituído Deus, não é? E fizesse o que? E soubesse ainda mais do que ele. Eva deu crédito que à serpente. Eva colocou Deus, não é, numa circunstância inferior que as palavras da serpente. Mas, queridos, a nossa palavra deve ser o que está escrito. Nós devemos acreditar no está escrito. Aqui está escrito que é a palavra de Deus. Que nós possamos acreditar a cada dia, não é, na veracidade das santas escrituras em sua totalidade. E aqui continua o articulista dizendo: o ataque de Satanás envolvia duas questões: a morte, não é, e o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era isso que ele queria trazer para as pessoas: o conhecimento do mal, porque eles já conheciam, obviamente, o bem, e da morte.
Ele queria trazer isso, que ele já tinha também isso em sua vida. Então ele quer dar à humanidade o conhecimento do mal, não é? Obviamente, e a morte. E morte aqui, não estamos falando aqui de morte, essa morte aqui terrena, estamos falando de morte eterna. Satanás quer que as pessoas tenham uma morte eterna, porque ele sabe que essa morte aqui, o sono, como Jesus chama, o sono, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Lázaro não está morto, mas apenas dorme. Ou seja, há poder, não é, para Jesus resgatar a pessoa desse sono da morte. Mas a morte eterna, ela é o quê? Perdição para sempre, que é a morte que está destinada para ele e seus anjos. E ele quer levar a maioria da humanidade para receber também essa morte eterna. E aqui nós vamos ver que Satanás disse que, ao contrário, não morreriam, sugerindo que os seres humanos eram o que? Imortais. Ali surge, não é, a doutrina, a teoria da imortalidade da alma, hoje tão pertinente no mundo cristão, inclusive religioso, entre os espíritas e outras denominações que acreditam na imortalidade da alma. O que eles dizem? Quando a pessoa morre e vai para o céu. Não, queridos, quando nós morremos, nós descemos ao sepulcro. Nós ficamos aqui no sepulcro, estamos aqui aguardando Jesus voltar para realmente o que? Decidir o que é esse contexto, não é? Que Deus tem para cada um de nós. Salvação eterna ou morte e perdição eterna. Ninguém, quando morre, vai para os céus. As pessoas dizem, está em bom lugar, que Deus o tenha. Não, que a sepultura o tenha. Do pó fortes formado, foi a sentença que Deus disse, e ao pó retornarás. É assim realmente que acontecem todas as coisas. Então, queridos, nós precisamos entender, não é, que essa morte aqui, ela não é o quê? Que você não morre, essa morte sono e vai para os céus. Não. Deus há de ressuscitar no último dia. O que é que Deus então viria fazer aqui na sua volta, se não fosse o quê? Para trazer vida, para ressuscitar a humanidade e para então dar o seu galardão. Na parte de segunda-feira, com quem tem seu interesse, todo o universo observava o conflito que decidiria o posicionamento de Adão e Eva. Quão atentos escutavam os anjos as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele buscava anular a lei de Deus por meio de seu enganoso raciocínio. E se tem alguém que odeia a lei de Deus, é Satanás. E ele tem colocado o mesmo texto que ele disse lá no céu, né? É impossível guardar essa lei. Tem colocado na boca de líderes religiosos, de pastores, de membros de igrejas, de pessoas de modo geral. É possível sim, queridos, guardar a lei de Deus pelo poder que emana de Cristo para a nossa vida, através do poder do batismo do Espírito Santo. Porque Jesus disse que vai o quê? Nós estamos dando na lição de Deuteronômio várias vezes, né, de Hebreus, que Jesus vai o quê? Vai escrever em nosso coração a sua lei. Deus está preparando o seu remanescente fiel para receber no coração a inscrição da sua lei, não mais em pedra de tábuas, mas em nossos corações. Esse é o intento de Deus para os últimos dias, nos fazer provar perante todo o universo que Satanás estava errado, que é possível sim guardar a lei de Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Nós guardaremos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que vai corroborando em cada dia, fazendo nascer em nós a natureza santa de Jesus, porque o Espírito Santo, o papel dele é gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Amém. Que coisa linda estudarmos as Santas Escrituras. E aqui, quão ansiosos eles esperavam para ver se o santo casal seria iludido pelo tentador e cederia às suas artimanhas. Ou seja, todos os outros mundos, eles não caídos,
eles estavam ansiosos para ver o desfecho desse diálogo. Todos os outros mundos assistiram esse diálogo lá no Éden. Quando Satanás ali, não é, personificado por meio da serpente, e ele então vai enganar Eva, todos os nossos irmãos dos outros mundos assistiam tudo isso com muita ansiedade para perceber qual seria o desfecho desse engano. E infelizmente o desfecho é o pior possível, não é? E eles perguntavam a si mesmos: será que o santo casal vai transferir sua fé e amor do Pai e do Filho para Satanás? A pergunta que os nossos irmãos dos outros mundos que nunca caíram se perguntavam: vão aceitar suas mentiras como verdade? Adão e Eva se convenceram de que algo tão pequeno como comer do fruto proibido não poderiam resultar em terríveis consequências, não é? Como Deus havia declarado. Aqui está, queridos, o perigo. As pessoas hoje também estão desacreditando. Não guardar o sábado não tem nada demais, não é? Ou seja, Satanás tem, ao mesmo texto que ele usou lá no Éden para enganar o santo casal, tem usado hoje. A lei de Deus são 10 mandamentos. Mas você pode guardar só 8, pode guardar só 7, pode guardar só 9, excluindo o sábado e colocando o domingo no lugar do sábado. E assim, o que? Eles minimizaram, né, queridos, a ordem divina, as consequências do ato de comer. Mas é tão simples pegar esse fruto aqui e comer. Que maldade tem isso? Será que vai redundar em morte? Eles não tinham a dimensão do mal. Eles não tinham a dimensão do mal. Então eles minimizaram. É como muitas pessoas hoje também minimizam pisar a lei de Deus. Não tem dimensão, não é, da santidade da lei de Deus. E aqui nós vamos ver que eles disseram: essa pequena coisa, entretanto, era pecado. Ou seja, a transgressão da imutável e santa lei de Deus. Eles abriu as comportas da morte e uma indescritível miséria veio sobre o nosso mundo. Aquele pequeno ato é a transgressão da lei de Deus. Toda vez que Deus diz uma coisa que nós transgredimos, é transgressão da lei de Deus. Pecado só tem uma única definição: transgressão da lei de Deus, ou seja, aos mandamentos de Deus. Então nós vamos compreender isso basicamente. Ellen White continua aqui dizendo: o povo de Deus deve ser capaz de enfrentar Satanás como fez nosso Salvador com as palavras: está escrito. Nós precisamos, nesse momento do final da história, às vésperas da volta de Jesus, nos agarrarmos dia a dia às firmes palavras e promessas das Santas Escrituras. Dizer está escrito. Nós temos que fundamentar a nossa fé, a nossa obediência, a nossa vida ao está escrito. Bíblia Sagrada e aos escritos do Espírito de Profecia. E aqui Satanás pode citar as Escrituras hoje, como tem citado, como fez no dia de Cristo, e perverterá os ensinos bíblicos para apoiar seus enganos. Porém, a singela declaração da Bíblia fornecerão armas poderosas em cada batalha. Cada batalha que formos travar com o inimigo, temos que estar fundamentados, alicerçados no está escrito, que é a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Há muito tempo Satanás tem se preparado para o esforço final de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita no Éden: é certo que vocês não morrerão. Aqui é a base da doutrina da imortalidade da alma, não é? Do espiritismo. No dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, é isso, levar as pessoas à morte. A morte eterna sempre foi o quê? O objetivo de Satanás. Então, queridos, nós vamos compreender agora aqui, não é? Na parte de terça-feira, escondendo-se de Deus. Haverá alguém que poderá se esconder de Deus? Claro que não, queridos. Não existe algum esconderijo que possa esconder o ser humano,
não é, da presença de Deus. Se suba aos céus, lá estás, não é? Se eu vou ao mais profundo do abismo, também lá estás. É assim que o salmista diz, Senhor. Queridos, né? Senhor Deus, o tempo todo o salmista clamando que Deus é o Senhor Deus de todas as coisas. E aqui a pergunta é, por que Adão e Eva sentiram necessidade de se esconder de Deus? Por que Deus perguntou, onde você está? Será que Deus não sabia? Essa pergunta aqui é uma pergunta de reflexão. Deus queria provocar neles um ato reflexivo, que eles refletissem sobre sua atitude, não é isso? Ou seja, eles estavam nus, ou seja, perderam aquela glória que os circundava. A glória de Deus, eles estavam nus o tempo todo, mas não tinham percebido, porque Deus os havia revestidos com a sua glória. É assim, queridos. E Deus vai devolver, não é, essas vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, para revestir, não é isso, a nossa nudez, a nudez física e a nudez espiritual. Ou seja, a consciência deles, né, a consciência do pecado trouxe vergonha, trouxe desprezo, trouxe medo. Depois de pecar, Adão e Eva se sentiram nus, pois tinham perdido suas vestes de glória, que eles nem percebiam que tinham, que refletiam a presença de Deus, ou seja, a imagem divina foi afetada pelo pecado. Ali Deus tirou, não é, aquela imagem divina que eles receberam tão bondosamente pelo ato criador de Deus. E aqui eles foram fazer o quê? Vestes para si. Desde quando o ser humano tem capacidade, competência para tecer vestes para si? Nunca. O ser humano não tem capacidade, não é isso, de realmente o quê? Ter competência para tecer vestes para si. Claro que não, queridos. Ali Deus realmente mostra justamente o que acontece, não é isso? Ou seja, aqui Deus vai mostrar que onde você está, suas perguntas foram feitas em benefício dos culpados, para ajudá-los a perceber o que haviam feito e ao mesmo tempo levá-los ao arrependimento e obviamente à salvação. Então Deus quer o que? Vinde, arrazoemos, vamos, como diz lá Isaías, vamos conversar, vamos dialogar. Deus pretende sim fazer que o ser humano reflita, caia, não é, através da sua consciência, na sua realidade de pecado, mas Deus está o quê? Proporcionando salvação quando Ele envia Jesus para morrer por toda a humanidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, amém, aleluia, glória a Deus. A esperança da morte de Jesus, da salvação de Jesus. A história da redenção já estava planejada antes da queda de Adão e de Eva. E aqui nós vamos compreender, todo o cenário reflete a ideia de juízo investigativo, que começa com um juiz que interroga o culpado, não é? A fim de prepará-lo para o quê? Para a sentença. Mas ele também faz isso para levar ao arrependimento, que conduzirá à salvação. Adão e Eva tentaram fugir da acusação, procurando culpar um ao outro, atitude comum entre os pecadores. Quem de nós nunca, para tentar justificar o seu erro, aponta outra pessoa ou aponta algumas circunstâncias, não é isso? Ou mostra alguma justificativa que nunca será plausível diante de Deus? Queridos, aqui aconteceu a mesma coisa. Ninguém se esconde de Deus. Vamos ver o que Ellen White aqui vai comentar justamente aqui nessa parte de terça-feira, como ela vai comentar, que coisa linda. A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais quando foram postos por Deus no Santo Éden. Estavam vestidos de vestes brancas, a glória de Deus, que nós receberemos ao sermos o quê? Ao sermos revestidos da imortalidade que Deus vai nos proporcionar no período de sua segunda vinda. Eles viviam em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Amém.
Todas as suas afeições eram devotadas ao Pai Celestial. Uma luz bela e suave, a luz de Deus, envolvia o santo casal. Essa vestimenta de luz era um símbolo de suas roupas espirituais de inocência celestial. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. No entanto, ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus e desapareceu a luz que os envolvia. Nus e envergonhados, procuraram suprir os vestidos celestiais costurando folha de figueira para usar como cobertura. É isso que os transgressores da lei de Deus fazem desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Costuraram folha de figueira para cobrir a nudez, causada pelas transgressões. Queridos, mas nós precisamos nos cobrir da justiça de Cristo, porque a nossa justiça são trapos de imundícia. É assim realmente que é a nossa justiça. Nós não temos justiça. As vestiduras brancas de Cristo, precisamos permitir que Ele cada dia nos cubra com seu santo manto de justiça e de graça, ou seja, compreendendo o poder que Deus dá a cada um de nós. Compreendendo esse poder para sermos o quê? Para nos levantar diariamente, para estarmos firmes na graça e no conhecimento eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que a promessa está sobre nós. Revestir-nos cada dia do poder de Deus, a luz que emana de Cristo, para realmente cobrir, a vergonha da nossa nudez. Na parte de quarta-feira, o destino da serpente. Aqui a gente já comentou lá de Gênesis 3,15, Ou seja, a serpente, porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui é o texto, E realmente, o que significa as palavras do Senhor à serpente, A serpente seria o que? Esmagada na cruz. A serpente foi esmagada na cruz, mas para a humanidade surge a esperança, a morte que trouxe o quê? O fim, que sancionou o fim, da serpente, a morte na cruz, que mostrou a vitória de Cristo sobre a serpente, a morte na cruz que esmagou a cabeça da serpente, é a mesma morte que traz o quê? Poder, salvação para a humanidade, que trouxe salvação para toda a humanidade. Amém, aleluia. Como a morte na cruz é relevante para a compreensão do plano da salvação, porque ali sim, Jesus o quê? Nos comprou de volta pelo seu sangue precioso. Não é isso que diz a morte do sangue de Jesus? Há uma espécie de regressão da criação. Enquanto a criação levou a vida, a apreciação do bem e das bênçãos, o juízo levou à morte, ao mal e às maldições, mas também a esperança e a promessa da salvação. Aqui tem uma segunda pergunta que vai dizer: como o plano da salvação, bem como o grande conflito, é revelado nessas passagens? Ou seja, eu já até comecei a explicar. A morte de Jesus Cristo traz esse plano da salvação e da redenção, ou seja, ao cumprimento. A promessa é cumprida na morte da cruz, ou seja, o Satanás foi vencido, perdeu. Ali ele foi o quê? Completamente vencido. Se tornou o quê? Com seus dias realmente contados. Hoje ele entende o pouco tempo que lhe resta e é seu papel querer enganar as pessoas. Mas aqui nós temos a batalha, o grande conflito que se moveu para o Éden com a queda, continuará até o fim dos tempos. No entanto, a promessa da derrota de Satanás já foi feita no Éden. Deus prometeu no Éden, Lá a promessa de Gênesis 3,15. Sua cabeça seria esmagada. Tema mais explicitamente revelado no Apocalipse, que descreve sua derrota final, que é lá durante o milênio. Ou seja, desde o início, a humanidade recebeu a experiência
esperança, amém, de que haveria uma saída para a terrível confusão advinda do conhecimento do mal, ou seja, a esperança de que todos nós podemos compartilhar, não é, a da salvação em Jesus Cristo. Queridos, o plano da salvação foi proposto, não é? Foi realmente previsto, foi formulado, planejado, arquitetado antes do pecado de Adão e Eva, portanto, antes da criação do nosso planeta. Jesus já tinha se oferecido para morrer. E nós vamos aqui compreender que justamente na parte de quarta-feira, no comentário de Ellen White, quando ela diz: visto que havia sido empregada como médium de Satanás, a serpente devia participar do juízo divino. Deus, não é, da mais linda e admirável das criaturas do campo, devia se transformar na mais rasteira e detestada de todas elas, ou seja, temida, não é, e odiada tanto pelo ser humano quanto pelos animais. Então, a serpente linda que voava, que brilhava, foi comer pó, não é? Rastejando-se, e as pessoas se tornou um animal peçonhento e odioso, obviamente, por causa de tudo isso. Então, as consequências, né? E aqui representando Satanás, ou seja, a antiga serpente, o diabo, que se chama o dragão de Satanás. É isso. Também está o quê? Com o seu fim será, como eu já comentei, não é? Um lago de fogo. Queridos, e aqui vem: as palavras dirigidas em seguida à serpente se aplicam diretamente ao próprio Satanás, indicando de antemão sua final derrota e destruição. Quando Jesus diz: por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa sentença proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais foi para eles uma promessa, ao mesmo tempo que predizia guerra entre o ser humano e Satanás. Declarava que o poder do grande adversário finalmente seria o que? Aniquilado. Amém. O pecado será o que? Aniquilado para sempre. Nunca mais o pecado vai se levantar. É a promessa das santas escrituras. Deus vai arrancar a raiz e os ramos. Essa terra vai ser o que? Completamente renovada. E aqui nós vemos justamente isso. Satanás e seus anjos sofreram, né, por muito tempo. Vejo aqui: Satanás não somente foi o que? Afligido pelo peso, pelo castigo, né, de seus próprios pecados, mas também dos pecados do exército dos remidos. Aqui a irmã Mate está falando do futuro, os quais foram colocados sobre ele. Também deve sofrer pela ruína que causou às pessoas. Vi então que Satanás e todo o exército dos ímpios foram consumidos, e foi satisfeita a justiça de Deus, e todo o exército dos anjos e todos os santos remidos com grande voz disseram: amém. Disse o anjo: Satanás é a raiz, seus filhos são os ramos. Estão agora consumidos, raiz e ramos. Morreram morte eterna, jamais deverão ser ressuscitados, não é isso? E Deus terá um universo puro. Olhei então e vi o fogo que tinha consumido os ímpios, queimados os resíduos e purificando a terra. Olhei de novo e vi a terra purificada. Não havia um único indício da maldição. A superfície irregular e desigual da terra agora parecia uma planície nivelada e extensa. Todo o universo de Deus estava puro e o grande conflito para sempre finalizado. Amém. Nós estamos caminhando para o limiar da culminância desse grande conflito. Está para terminar, graças a Deus. Permaneçamos firmes ao lado de Jesus, aleluia, acreditando em suas santas promessas para cada um de nós. Concluindo na parte de quinta-feira, então o destino do diabo é esse: é morte eterna com seus ramos, são seus anjos e todos aqueles que desejam atentar para as suas palavras. E na quinta-feira, o destino humano como resultado da queda. O que aconteceu com Adão e Eva?
Queridos, nós vimos que Adão e Eva pagaram o preço, ou seja, as consequências, eles foram expulsos do Éden, eles foram lutar para ter seu alimento, suando. Eva recebeu a maldição das dores de parto. A mulher teria seus filhos sem ter parto, não é? Sem ter as dores de parto. Eu tive 2 filhos de parto normal. Eu sei o que são as dores de parto, por experiência própria. Realmente dói mesmo. É algo assim que você nem entende, mas são as consequências, não é? E o que? Nós passamos por tudo isso. Por quê? Em função das consequências do pecado, queridos. Mas esse não é o fim em si mesmo. O fim é o que? A glória, é a bênção, é a vida eterna, são as mansões celestiais para onde nós muito em breve iremos, aleluia. E tudo isso aqui será o que? De pouca importância, será muito pequeno a olharmos, não é? Da glória, diante do peso de glória que está diante de nós. Embora o juízo divino sobre a serpente seja explicitamente identificado como maldição, não acontece o mesmo quanto ao juízo divino sobre a mulher ou o homem. Ou seja, a única vez que a palavra maldita é usada, que acontece com a terra, né? E o que acontece? Acontece um sofrimento espiritual, ou seja, a saúde física, mental e a espiritual foi o quê? Foi comprometida lá no Éden. Mas essa dor de parto, multiplicarei, não é a tua conceição, ou seja, aquela dor, realmente a gente pode, às vezes, entender, as pessoas comentam, mas não é propriamente uma maldição. Deus amaldiçoa a terra. Claro que nós também, por estarmos aqui, nós também, obviamente, sentimos essa maldade, essa maldição, porque a terra passou a partir de então. E aqui diz, Deus tinha outros planos para o homem e sua mulher. Eles receberam uma esperança que não foi oferecida à serpente. Enquanto a serpente foi o quê? Ser aniquilada, morrer, não é? Satanás realmente acabar com a sua obra malévola para sempre. Nós temos a esperança de voltar ao Éden. Muitas pessoas pensam que o Éden foi extinto. Não, queridos. O Éden está no céu. Ellen White afirma, no livro Patriarcas e Profetas, que Deus retirou o Éden da terra antes do dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano 1650, mas antes Deus tirou o Éden. Imagina a cena do Éden subindo para o céu, não é? Nós veremos isso quando chegarmos lá na glória. Ellen White contemplou tudo isso, não é? E percebeu, Deus retirou o Éden dessa terra. Eu vejo às vezes pastores, né, que não têm muito estudo, dizendo que o Éden foi destruído. Não, queridos, a pena inspirada, nossa profetisa, que Deus mandou, a luz menor que conduz para a luz maior, que são as Santas Escrituras. A nossa profetisa, Ellen White, garante, ela mostra lá no livro, que o Éden subiu, Deus levou, tomou para si o Éden, vai nos devolver. Adão vai pisar no Éden, nós vamos pisar no Éden. Adão vai chorar ao ver o Éden, o seu lar edênico que ele infelizmente perdeu, né? Pela sua transigência, pelo seu pecado. Mas Deus, na sua misericórdia e seu amor, vai devolver esse lar. E nós veremos também o Éden, veremos a beleza do Éden, as frutas do Éden, e as comeremos também, porque teremos acesso, né, à árvore da vida. Amém, aleluia. E aqui, queridos, nós vamos ver que essa saúde mental das pessoas hoje está muito comprometida. Queridos, é objetivo de Satanás, sabe o que, queridos? Levar as pessoas a terem sua saúde mental comprometida. Eu tenho estudado, tenho assistido alguns vídeos de psicólogos que são psicólogos seculares, não da nossa linhagem adventista do sétimo dia, que tem dito que hoje é muito difícil encontrar sanidade nas pessoas. Ou seja,
Há um comprometimento mental das pessoas, que a sanidade das pessoas está o quê? Muito comprometida, entende? Ou seja, a televisão, os filmes, o cinema, a música, as bebidas, não é isso? O alcoolismo, as drogas, a sensualidade, tudo isso tem comprometido a mente das pessoas, e isso tem adoecido a mente das pessoas. E Deus, por outro lado, traz para nós uma mensagem de saúde, uma mensagem de reforma, para nos dar o que? Saúde física, saúde mental e, obviamente, saúde espiritual, porque existe um diálogo completo, coeso e coerente entre regime alimentar e espiritualidade. Não existe espiritualidade sem regime alimentar adequado. Não existe crescimento espiritual sem a reforma de alimentação, a reforma de saúde. Não existe, queridos. Não receberemos reavivamento sem reforma de saúde, porque todo o alimento que as pessoas têm comido de maneira errada tem o quê? Tem trazido prejuízos para as suas mentes, tem embopado a sua mente, tem cauterizado a sua mente, e o seu poder de decisão, o seu poder de discernimento está muito comprometido. E eu tenho visto isso no meu cotidiano. Amigos, pessoas de igreja, pessoas que têm grande luz, que receberam tão grande luz, com cada comprometimento mental, em função do quê? Do embotamento da mente. Deus quer falar conosco, para nossa mente aqui, o nosso lobo frontal tem que estar totalmente o quê? Pleno do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E para essa saúde acontecer mental, nós precisamos do quê? Precisamos de fazer uma reforma de saúde, permitir que Deus opere em nós, não é? A natureza santa. O Espírito Santo quer realmente habitar em nós cada dia. Precisamos realizar o que está em Romanos capítulo 12, de 1 a 3, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso, queridos. É o que? Ver que não é o nosso apetite que deve governar a nossa vida, mas é Jesus que deve o que? Governar a nossa vida. Jesus passou 40 dias com fome naquele deserto para vencer o apetite, que foi aonde Adão caiu. Adão caiu na prova do apetite. E nós estamos hoje, muitos, com a mente tão embotada e cauterizada pelo quê? Pelo apetite, pela condução do apetite errado, pela não santificação do apetite do paladar. Eles estão compreendendo coisas que a Bíblia não consta, que o Espírito de Profecia também não consta. Por isso é que a maioria não vai receber a chuva serôdia, porque estão vilipendiando essa obra da reforma de saúde, estão brincando com essa reforma. Mas Deus trouxe o que? Para o homem toda a possibilidade. Deus capacitou o homem de todo o material necessário para a sua escolha, para o crescimento na graça e no conhecimento eterno de Jesus. Nós precisamos sim do poder de Deus, da esperança salvífica em Jesus Cristo e do poder da chuva serôdia para passarmos por esses dias agora em 2022, e como as coisas vão ficar difíceis em 2022, em 2023, e Deus quer que nós estejamos preparados cada dia com o Espírito Santo pelo batismo da chuva serôdia, para sermos o que? Ser cheio o que? De ímpetos, para sermos intrépidos, cheio da pregação do Evangelho, para pregarmos as 3 mensagens angélicas, sobretudo a 3ª mensagem angélica, que vai realmente culminar com a obra de Deus e logo, logo com a volta de Jesus. Queridos, que lição maravilhosa. Então, o destino humano, ele é cheio de esperança, ele é realmente cheio da salvação em Jesus Cristo. Ellen White aqui comenta, aqui na parte de quinta-feira, eu queria ler com você.
Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta interior, lamentou que tivesse permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Ele devia se separar daquela cuja companhia fora sua alegria. Como poderia suportar isso? Então, Adão tinha desfrutado da companhia de Deus e dos seus anjos, havia olhado para a glória de Deus, ou seja, Adão não compreendeu que Deus poderia criar outra esposa, mas por amor a Eva, realmente ele participou desse processo de queda conscientemente. Adão e Eva compareceram, compreenderam, melhor dizendo, quanto ao elevado e sagrado, a lei de Deus, cuja transgressão Deus não perdoa. Deus só perdoa a transgressão quando há arrependimento, quando você conhece o pecado, você se arrepende e você abandona. Você abandona completamente o pecado. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o ser humano em sua condição perdida, mas o Filho de Deus, que unido ao Pai havia criado o ser humano, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável. Amém? Queridos, que lição maravilhosa é compreendermos quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de mandar o seu único Filho para morrer por cada um de nós. E São João 3,16 diz o que precisamos, atentar nesse conjunto do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, não é isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer. Eu rogo a você, professor da Escola Sabatina, você, professor, os alunos precisam acreditar, crer. Todos aqueles que creem, precisamos crer, ou seja, acreditar na veracidade, crer, ter fé, ter ânimo em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude hoje e sempre. Que Deus abençoe cada um de nós. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, faça algum comentário para que realmente esse estudo bíblico através da lição da Escola Sabatina possa alcançar pessoas, porque aqui foram ditas verdades que todos precisam ouvir. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.